Continuação do Sermão da Montanha. O juízo temerário. As coisas santas não dê aos cães. Perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas, e devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no algueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Mateus capítulo 7, do 1 ao 3. Mateus capítulo 7 e o verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podes a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui a palavra de Deus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas a própria palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é que julga. Então aqui faz uma comparação. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Então aqui está falando do homem e da mulher. Então está dizendo, uma árvore boa produz bom fruto, uma árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então aqui está falando de nós que somos a árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Então, quando João Batista falou para os fariseus, até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Então João Batista falou para os fariseus, toda árvore que não produz bom fruto,
será cortada e lançada no fogo, né? Disse lá João Batista. E João Batista falou mais ainda. Falou: o machado está prontinho para descer o machado e cortar. Então, diz lá no final que o joio e o trigo vai crescer junto e o facão vai passar em todos. Primeiro no joio, né? Que diz que a árvore má vai ser cortada e lançada no fogo. No fogo. Isso está falando dos falsos profetas. E quem são eles? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então vai chegar aquele dia que vai estar as virgens prudentes e as virgens loucas, né? E elas vão dizer, e aquelas que forem boas vão ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E aquelas que são virgem louca, que não estavam preparadas, que fizeram a obra da carne, então o Senhor elas vão dizer naquele dia: nem todo que me diz, aqui o Senhor falando, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O Senhor Jesus falou: os meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é aquele que faz a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É uma pergunta. Então os falsos profetas também profetizarão. Profetizarão os bons, eles vão profetizar dentro do templo, e os profetas maus vão profetizar também. Em teu nome não expulsamos demônios? Então os bons, né, os bons obreiros, vai expulsar também os demônios. E os maus obreiros também vai expulsar os demônios. Porque no dia do juízo lá, eles vão dizer para o Senhor: ah, Senhor, mas não expulsamos demônio no teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitas maravilhas. É os sinais. Para que esses sinais? Para enganar. Então aqui diz que eles vão profetizar, expulsar os demônios, né? Tanto os bons, obreiro, pastor, missionário, evangelista, todos vão fazer a obra de Deus. Os ruins também. Os que estão na fofoca, na contenda, os que estão no roubo, os que estão na prostituição, todos eles vão fazer isso. E eles vão dizer naquele dia: em teu nome não fizemos muitas maravilhas? A pessoa chegou na igreja com dor e saiu curado. A pessoa entrou paralítico, saiu andando. O defunto levantou. Diz que nos últimos dias, final dos tempos, diz que eles até para enganar os escolhidos, diz que o falso profeta junto com o anticristo, né, isso depois que a igreja já não estiver aqui mais, diz que até fogo do céu vai cair. Eles vão fazer um sinal tão grande que até fogo vai descer do céu. E então, né, esses que curaram, profetizavam, expulsavam o demônio, faziam a obra de Deus, mas tudo na falsidade. Então o Senhor vai dizer para eles: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. E aí o Senhor diz mais:
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente, que é as virgem prudente, que edificou sua casa na rocha, a rocha que é Jesus, e desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva e correu rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava contendo autoridade e não como aos escribas. Essa foi a mensagem do clamor da tarde. Então, por isso que a palavra de Deus diz, quando Gideão chamou o povo, Deus falou para Gideão: Gideão é muita gente. Gideão é muita gente, Gideão. Os tímidos, Gideão é muita gente. Gideão, os tímidos, manda voltar tudo embora. Né, os tímidos. Deus falou: manda esse povo tudo embora. Os tímidos voltou, os medrosos. Volta tudo para trás, e voltou um punhado. Os covardes, volta tudo para trás. Só sobrou 300. De muitos e muitos soldados, só 300 que foi com Gideão, que foi lá com Gideão na batalha. O resto, Deus falou: manda esse povo voltar tudo para trás. Então a palavra de Deus diz: aquele que põe a mão no arado não pode tirar, né? Deus não tem prazer nos covardes. Então por isso que diz aquele hino: quem a sua mão ao arado já pôs, não pode voltar atrás. Então aqueles que pôs a mão no arado não pode voltar mais atrás. Por isso que é importante a pessoa cultuar na igreja com comunhão, né? Hoje que está uma moda que as pessoas têm que cultuar na casa. Mas na casa a pessoa não toma santa ceia e na casa não tem como ter uma comunhão. Então por isso que as pessoas têm que cultuar na igreja, como diz aquele hino, olhar somente para o homem das mãos furadas, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Então esse é o clamor da tarde.